Boa noite, queridos amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth. Veio falar para a gente, parte 2, a transição 6 a 9. E eu quero pedir licença, né? Estamos com a campanha com a Casa Edgar Armon. Quem puder colaborar com. Rodrigo, você congelou. É extremamente importante, meus amigos. É que eu vi, desculpe, meus queridos, é que a tela ficou preta aqui para mim, né? Congelou, congelou. Então, mas deu para ouvir? Não. Então, quem puder colaborar conosco, né? Com cestas básicas, com um item da cesta básica, ou compartilhar esse vídeo para a gente. Bom, artigos para bazar, roupa, calçados, roupas e calçados, gestantes necessitados, assistência a gestantes e necessitados precisam de fraldas, do PLGQ. Bom, local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita Edgar Armon, Rua Bolívia, 717, Parque das Nações Santo André. Muito obrigado. E é com vocês. Desculpa, é com você, Beth. Então, boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Levemos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso maior amigo, nosso grande mestre, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que possam estar aqui nos amparando, nos dando boas ideias, que assim seja. Então, hoje segue a continuidade, né, do estudo do livro O Céu e o Inferno. Como o Rodrigo falou, é a segunda parte, capítulo 1, né, cujo título é A Transição, itens 6 a 9. Então, Allan Kardec escreve que, mesmo que a gente tenha confiança na vida futura, que a gente acredite na vida futura além da morte do corpo físico, essa confiança na existência da vida futura não elimina as nossas apreensões na transição, na hora do desencarne, né? Na transição desta vida para a outra. E ele também escreve que muitas pessoas não temem a morte, mas temem esse momento de transição. E aí, nós sofremos ou não sofremos no momento dessa passagem? E a gente vê pessoa que morre tranquilamente, outras morrem assim, sofrendo dolorosas convulsões. Por que acontece essa diferença? Bom, nós somos espíritos e temos dois envoltórios. Temos esse corpo físico, né? É uma matéria densa, e temos o perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é formado de uma matéria mais sutil. E o perispírito transmite as ordens do espírito para o corpo físico e transmite as sensações do corpo físico para o espírito. Então, é uma via de mão dupla. E no desencarne, o perispírito, esse corpo intermediário, acompanha o espírito, né, na sua jornada rumo ao plano espiritual. Enquanto que o corpo físico, inerte, né, sem vida, se decompõe. E
O perispírito se liga ao corpo físico molécula a molécula. Vamos ver o que escreve Allan Kardec. No desencarne, o fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Então, se na hora da morte o perispírito já estiver separado do corpo físico, o espírito não sente nada. Mas se restarem numerosos pontos de contato entre o perispírito e o corpo físico, na hora da morte, a alma sentirá, né, essas dolorosas convulsões ou algum desconforto. E outro fenômeno que acontece na hora da morte, explica Kardec, é a perturbação. A alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades, né, mentais e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. Fica assim como que num estado cataléptico. O espírito, né, quase nunca tem consciência do seu último suspiro, né, antes de partir para o lado de lá. E essa perturbação varia desde algumas horas a alguns anos. E à medida que essa perturbação se dissipa, o espírito sente como se estivesse acordando de um sono profundo. As suas ideias, né, durante essa perturbação, essa transição, são confusas, são vagas, são incertas. A sua visão está embaçada, ele sente como se estivesse num nevoeiro, mas pouco a pouco ele começa a ver o espírito, né, com mais clareza, a memória vai reavivando. Mas essa situação de perturbação é diferente para cada espírito. Para alguns, esse despertar do lado de lá é calmo, traz uma sensação deliciosa. Para outros, não, é um momento assim cheio de temor, de angústia, como se fosse um pesadelo horrível. Escreve Kardec. O momento do derradeiro suspiro não é, pois, o mais penoso, porque, em geral, a alma não chega a percebê-lo. Então, a alma não sente, né? Não tem consciência do último suspiro que ele deu aqui nesta vida encarnada. Alguns podem, antes do desencarne, sofrer convulsões, agonia, e depois podem sofrer as angústias da perturbação. E a intensidade, a duração desse sofrimento depende da afinidade que haja entre o perispírito e o corpo físico. Quanto maior a afinidade, né, quanto mais o perispírito está ligado à matéria, mais demorados e penosos serão os esforços do espírito para se libertar. E, e há casos, pelo contrário, em que essa união entre o perispírito e o corpo físico já ficou tão fraca que o espírito se liberta naturalmente, como diz Kardec, uma fruta madura que cai do pé. São essas mortes tranquilas que levam a um despertar pacífico, cheio de calma, serenidade, né? E o estado moral da alma é que é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de desprendimento. Então, se a afinidade entre corpo físico e perispírito depende do apego que o espírito tem à matéria. Por isso, depende só de nós tornar esse momento da transição, né, daqui para lá,
um momento mais tranquilo. Depende só de nós. Depende do quê? De purificarmos o nosso espírito, né? De fazer a nossa reforma íntima, a nossa espiritualização, de nos identificar com a vida espiritual. Como Jesus falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esse progresso material, né? Que é essa purificação do espírito, e também buscar o conhecimento das leis de Deus que regem todo o universo, para saber, né, o que está acontecendo naquele momento, né, da viagem para o lado de lá. E o tipo de morte, será que influencia no desencarne? Assim, o desencarne é a separação do espírito em relação ao corpo físico. Então, será que o tipo de morte mais trágica, mais suave, será que vai influenciar na separação do espírito em relação ao corpo físico? Vamos ver o que nos ensina Allan Kardec. No caso da morte natural, né? Então, a morte natural acontece porque as forças vitais se extinguiram. Ou porque a pessoa está muito velhinha, ou porque está muito doente. E então, nesse caso, o desprendimento do perispírito acontece gradualmente. Escreve Kardec: no homem, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se desprenderam da atração das coisas terrenas, o desprendimento quase que se completa antes da morte real. Quer dizer, antes mesmo de o coração parar de bater, a pessoa, o espírito já está tão solto, né? Já está desprendido da matéria. E continua aqui Kardec: o corpo vive ainda a vida orgânica, mas a alma já penetrou na vida espiritual e somente a ligam ao corpo físico liames tão frágeis que se rompem sem dificuldade com a última batida do coração. E os espíritos mais evoluídos, eles até recobram a lucidez. Eles percebem, né, esse momento de transição e ficam felizes porque estão se libertando do fardo que é o corpo físico. Então, para os espíritos mais evoluídos também, quase que não existe aquela perturbação pós-desencarne. É só um momento de sono tranquilo, do qual ele acorda com uma sensação de felicidade, de esperança. Já no homem, como diz Kardec, material e sensual, né? Um homem mais atrasado, que viveu mais para o corpo do que para as coisas espirituais, tudo contribui para estreitar os laços que ligam a alma à matéria, porque ele nada fez para relaxar esses laços durante a vida. Como é que a gente relaxa esses laços que nos unem tão fortemente à matéria? Fazendo bem, fortalecendo a fé, buscando melhorar-se interiormente, ou seja, é a espiritualização. E também, nesse caso, a morte é gradual, né? Mas já é diferente porque o espírito tem que fazer contínuos esforços para se libertar da matéria. E escreve Kardec: as convulsões da agonia revelam a luta que o espírito sustenta, né? Quando a pessoa morre assim, né? Em convulsão, desesperada, né? Antes de morrer, ela está assim, agoniada, porque ela está tentando romper os laços que a seguram, né, no corpo físico, ou então ela está tão apegada ao corpo físico que é para ela uma força irresistível, e, no entanto, a morte o arranca com violência, mas, como diz Kardec, parte a parte, né, aos poucos, né? E isso, às vezes, leva dias, semanas ou meses. No caso do espírito que já se desmaterializou, né, as ligações fluídicas estão enfraquecidas, aí essas ligações se rompem sem nenhuma dificuldade.
E a morte, para ele, é uma libertação do sofrimento. E no caso da morte violenta, no acidente, por exemplo, né? Ou no suicídio, os laços se desprendem. No caso do acidente, os laços só se desprendem após a morte do corpo físico, né? Então, a pessoa sente, né, esse processo de transição. E depois mesmo, às vezes, o espírito até acha que está vivo. Ele já desencarnou e não percebe que desencarnou. E aí, aqui nós vamos dar uma olhadinha, né, o que dizem outros autores, concordando com o que Kardec escreveu aqui no livro Céu e Inferno. Nós vamos ver o que escreve Joana de Ângeles no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 57, Problema da Morte. Ela coloca lá no livro que no mundo morrem 75 pessoas a cada segundo. São 40 milhões de pessoas que morrem por ano. Então, a morte é inevitável. Por isso, o que a gente precisa fazer é se preparar para essa viagem, né? Essa viagem daqui para lá. Por quê? E aí a gente vai consultar o grande filósofo espírita Leon Denis, no seu livro Depois da Morte. Diz assim: o espírito é apenas o homem desencarnado. Cada um de nós se torna esse espírito desencarnado na sua hora. E os desencarnados, eles se comunicaram com os encarnados, né? Os mortos do lado de lá, né? Se comunicaram com os vivos do lado de cá, desde que o homem se conhece como Homo sapiens. Então, por manifestações de vozes, movimentação de objetos, escritas mediúnicas, que são provas irrefutáveis da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E para onde eles foram? E nós? Para onde iremos após a morte? Joana de Ângeles escreve que há pessoas que evitam pensar na morte. Vivem assim numa névoa de ilusão. Para elas, o que importa é o que ela vê, o aqui e agora, e não transcendem a matéria. Aí elas vão atravessar o portal do túmulo como sonâmbulos de difícil despertamento. Sabe aquele processo de perturbação que Allan Kardec explica no livro Céu e Inferno? Então, essas pessoas que não se prepararam para a morte, que só gozaram a matéria, né, os prazeres, vão atravessar o portal do túmulo como sonâmbulos de difícil despertamento. O sonâmbulo é aquele, né, que ele está dormindo e ele levanta e anda pela casa e fala e realiza alguma tarefa, mas está dormindo. E continua Joana de Ângeles: atravessarão o portal do túmulo como sonâmbulos de difícil despertamento, ou seja, agem de forma automática, sem consciência de si, sem consciência do que fazem e do porquê fazem. Tem outras pessoas que duvidam da imortalidade da alma. Isso leva a viverem uma vida cheia de insegurança, de inquietação. Aí, quando morrem, acordam do lado de lá, perturbadas, nem entendem o que está se passando, né? Acham que continuam vivas aqui, né? Com o corpo, né, material. E outros acreditam que, após a morte, né, continuam vivendo nesse corpo físico. Mas muitos se perguntam: o que acontece na hora da morte? Se, como dizem, o corpo é uma prisão, como que a gente se liberta dessa prisão? O que a gente sente na hora da transição? A gente está fazendo um ping-pong, agora a gente volta para Leon Denis. As sensações que antecedem e seguem a morte são infinitamente variáveis, de espírito para espírito. Depende
do caráter, do espírito, dos méritos, da elevação moral, do conhecimento a respeito das coisas do espírito. A separação espírito e corpo geralmente é lenta e gradual. Às vezes começa muito tempo antes do desencarne e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo físico se rompem. Mas, em geral, o desprendimento da alma é menos penoso após uma longa doença, porque aí os laços, né, entre perispírito e corpo físico já foram se desatando pouco a pouco. Quanto mais fortes esses laços, quanto mais numerosos, mais penosa é a impressão dessa passagem e mais prolongado é o tempo do desatamento, né, da separação. E há pessoas muito apegadas à matéria, aos prazeres da terra, que não se prepararam para a partida, e aí a passagem é dolorosa, é cheia de angústia, escreve Leon Denis, exatamente como explica Allan Kardec, né? Um livro que Leon Denis escreve sobre esse assunto chama-se Depois da Morte. Mas, segundo ele, a maioria das pessoas são indecisas, elas nem cometeram faltas muito graves, mas também não têm grandes méritos, e quando desencarnam, mergulham num estado de torpor, de abatimento profundo, e lentamente se desprendem do corpo físico, lentamente recuperam a sua liberdade de espírito desencarnado. Alguns continuam hesitantes, permanecem nos lugares que viveram na Terra, têm medo de se afastar do conhecido, do familiar. A gente lê muito isso, né, nos romances mediúnicos, né? O espírito, às vezes, não sabe que desencarnou, ou então fica involuntariamente até perturbando seus familiares com a sua energia desequilibrada, e continuam a sofrer e a chorar junto àqueles que ficaram, né, lá na sua casa, na sua família. Mas o tempo passa e até que, por fim, eles são socorridos pelos guias espirituais. Isso é muito, muito importante que a gente faça uma prece, tanto na hora do desencarne, por exemplo, ou no velório, né? Ou após o desencarne, ou nós, né? Nós, quando chegarmos nossa hora, fazermos uma prece, ou a família, ou os amigos, né? A prece sempre vai atrair os benfeitores espirituais, socorristas do espaço. E Leon Denis escreve: as pessoas que cumpriram seus deveres, que se desapegaram da matéria, que buscaram os bens do espírito, as verdadeiras propriedades, os valores morais, eles têm um desprendimento em relação ao corpo físico mais rápido. A passagem é mais fácil, a passagem para o lado de lá. É como um sono suave, acompanhado de um despertar agradável, né? Também, né? Concordando com Kardec. Mas em todos os casos, o espírito entra num estado de perturbação. Pode ser muito curto para os justos, que logo despertam para as alegrias do plano espiritual, ou pode ser muito longo, de anos, para as pessoas que se sentem culpadas, ou para as pessoas até que estão tão perturbadas que acham que ainda estão encarnadas. E os criminosos? Eles se sentem mergulhados numa noite escura, se sentem isolados, se sentem abandonados nas trevas. E os espíritos que não acreditam na imortalidade da alma, acham, morreu, acabou. Esses agarram-se desesperadamente à vida física que foge nesse momento, né, da morte. Então, acontece uma luta. A alma se desprendendo, a matéria do corpo físico se decompondo. Mas
Os bons, os que cumpriram seus deveres, terão uma passagem pacífica, resignada, alegre mesmo, alegre, olha só, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para essas pessoas, a morte é libertação, é o fim das provas, é a calmaria após a tempestade, é o porto seguro após a travessia tempestuosa que é a vida na Terra, né? Aqui um planeta de transição, né? E para os justos, os laços já estão tão enfraquecidos, esses laços, né, entre perispírito e matéria, porque eles buscaram transcender a matéria, né? Então, esses laços no desencarne se desligam suavemente, e a perturbação é um torpor semelhante ao sono. Então, aqui Leon Denis, né, retoma tudo que a gente leu no livro Céu e Inferno. O justo vê, na hora da morte, a sua existência terrena recuar, afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e ilusões. São névoas que se dissipam. Ele lança o último olhar para o seu passado e ele experimenta duas sensações. As coisas materiais se apagam e uma vida nova surge, como um véu que se levanta. E aí surge uma vida cheia de encantamento misterioso, tudo se aclara, e aí surge um sentimento de felicidade, de força, de juventude, de serenidade. Isso para o justo, né? Novas faculdades são despertas, o espírito mergulha numa onda reparadora, acabam-se as incertezas, os temores, e vê os amigos do passado que vêm ao seu encontro e estão rejuvenescidos, mais vivos, mais belos. Esses amigos vêm recebê-lo e guiá-lo à sua nova morada, e seu destino feliz começa. E Joana de Ângeles escreve: a existência física, né, encarnados aqui nesse planeta, é uma experiência evolutiva. Depois dela é que vem a vida real, né, a vida espiritual. E o Espírito André Luiz conta, né, como é a vida na cidade Nosso Lar, que fica lá no plano espiritual, uma cidade linda. E quando a gente lê o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, a gente quer ir logo para lá. Nós precisamos aguardar o momento certo, porque senão nós estaremos nos suicidando diretamente ou indiretamente. O suicídio indireto é quando a gente não cuida bem do corpo físico, né? E o suicídio, tanto direto como indireto, é um crime diante das leis de Deus. E aí a gente não vai para nosso lar, né? E André Luiz, olha, ele foi considerado um suicida indireto. Ele ficou 8 anos no umbral antes de ser resgatado e levado para a cidade Nosso Lar. E Leon Denis escreve: o conhecimento do futuro espiritual, né? O estudo das leis que presidem o desencarne são muito importantes para a morte. Então, a gente precisa se preparar para a morte, para diminuir a nossa incerteza, o nosso medo, né? O medo dos derradeiros instantes da vida de encarnados, e esse conhecimento, essa evolução moral, torna, como a gente aprendeu aqui com Kardec, com Joana de Ângeles, com Leon Denis, torna o desprendimento mais fácil. O espírito mais rapidamente se reconhece, né, do lado de lá, mais rapidamente sai daquele torpor, daquela perturbação após morte, né, pós-morte, e aí ele percebe e entende esse novo mundo ao qual chegou. E Joana escreve: nunca é tarde para a gente se preparar para a morte. Como? Como é que a gente se prepara para a morte? Buscando conhecimento, né? Que
acontece na hora da morte, é, como é o lado de lá, o que precisamos fazer para a gente merecer, né? Todo essa transição tranquila. E aí precisamos, além de buscar o conhecimento, fazer a reforma íntima, juntar os tesouros do céu, né? Tornarmos-nos a cada dia pessoas melhores. Inclusive, Joana de Ângeles sugere a gente fazer uma lista das nossas dificuldades, das nossas ilusões, dos nossos enganos, das nossas fraquezas, fazer uma lista. E aí ela fala, empenhar cerrada campanha contra eles, contra as nossas fraquezas morais, mas sem automartírio, né? Sem querer ser anjo da noite para o dia, mas vencer essas nossas imperfeições morais, vencermos de forma lenta e segura. Então, amigos queridos, agradecemos a Kardec, a Joana de Ângeles, a Leon Denis, nos trazerem todos esses conhecimentos para que a gente possa saber, né, o que vai nos acontecer quando partirmos em viagem para o lado de lá. Então, façamos uma vibração muito amorosa a todos aqueles que neste momento estão fazendo essa viagem, estão retornando à pátria espiritual, uma vibração também a todos os seus amigos e familiares, aos seus mentores, vibremos também por aqueles que já se encontram do outro lado, vivendo momentos gloriosos, felizes ou momentos de perturbação. Vibremos por todos nós que ainda estamos aqui encarnados, para que possamos aproveitar da melhor forma possível essa nossa estada na Terra, angariando os tesouros do Espírito. Vibremos por todo o nosso planeta, pelos dirigentes, pelas pessoas mais humildes, pelas pessoas saudáveis, pelas pessoas doentes, pelas pessoas felizes, pelas pessoas tristes. Vibremos por aqueles que estão na seara do Mestre, ou por aqueles que ainda estão desviados do caminho do bem. Vibremos pelos animaizinhos, pelas plantas. Vibremos por nós, pelos nossos familiares. Vibremos por todos os trabalhadores do SEAC, encarnados ou desencarnados. E agradecemos a Deus, a Jesus, por nos ter dado a vida, por termos essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, nessa encarnação, aprendendo sempre um pouco mais. Agradecemos esse imenso tesouro que é conhecer a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos consola. Agradecemos, Pai do céu, e ajuda-nos a sermos a cada dia pessoas melhores. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço a todos a atenção e uma boa noite.